Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. E nós estaremos pensando um pouco hoje pela manhã, se o Senhor permitir, acerca das linhas que delimitam a nossa vocação, com base no texto que nos fala acerca da instituição dos diáconos, os primeiros diáconos que serviram a nossa amada igreja de Jerusalém. Nós vamos aqui ler o capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, e depois procurar fazer algumas aplicações no intuito de nortear a nossa visão acerca de chamado, vocação, aquilo que Deus nos chama para fazer, de modo a contribuir com a expansão do seu reino e a manifestação da sua glória até os confins da terra. Amém? Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Aqueles que nos acompanham pela internet, se possível, também acompanhem com suas Bíblias abertas. O Senhor nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Ora, irmãos, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas escolham dentre vocês 7 homens, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós encarregaremos esses homens desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer dos apóstolos agradou a toda a comunidade, e a comunidade esteve elegendo a Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Este último era um prosélito da sinagoga de Antioquia. Eles foram apresentados ante os apóstolos, e os apóstolos estiveram impondo as mãos sobre esses 7 irmãos e oraram, tornando pública a informação de que eles haviam sido separados para servir no ministério sacrificial da igreja. Dessa maneira, a palavra do Senhor crescia, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé no Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente e nós rogamos o teu favor para que o teu Espírito nos conceda luz suficiente, de modo a compreendermos esse texto na exata proporção em que o Senhor esteve nos propondo através da pena do nosso amado irmão Lucas. Logo, ó Senhor, sê misericordioso para conosco e trata com cada um de nós de uma maneira simples e objetiva, para que todos possamos compreender o que de fato o Senhor quis nos ensinar. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é um ponto que nós temos dificuldade em nos ater. E qual seria? Nós precisamos lidar com necessidades urgentes sem esquecer aquelas necessidades que são importantes. Eu repeti para vocês. Nós precisamos lidar com necessidades urgentes sem esquecer as necessidades que são importantes. Urgente é aquilo que nós precisamos para ontem, e nós gastamos muita energia vital com aquilo que nós achamos ser urgente. Mas importante é aquilo que terá desdobramentos para a eternidade. Então, de fato, isso deve ocupar as nossas mentes e os nossos corações, para que nós venhamos a fazer sem de fato esquecer e deixar de privilegiar o outro. Logo, nós precisamos privilegiar aquilo que é importante. E eu vou explicar melhor para vocês aqui. Muito bem. Após o evento Pentecostes, após aquele poder espiritual que foi concedido à igreja por ocasião do derramar do Espírito Santo, a pregação dos discípulos passou a alcançar inúmeros perdidos, e a quantidade de pessoas que passou a servir ao Senhor através da liderança dos apóstolos se tornou algo poderosíssimo. Lucas nos diz, no princípio do versículo 1, que naqueles dias, ora, nós não sabemos ao certo quais dias específicos eram esses, mas ao que parece, Lucas se refere ao momento imediatamente após aquele julgamento dos apóstolos, que nós estivemos estudando no capítulo 4.
Julgamento esse que, combinado com os esforços evangelísticos daqueles irmãos, fez com que, ainda no versículo 1, multiplicassem o número dos discípulos. Ora, após o primeiro sermão de Pedro, Lucas nos informa que pelo menos 3.000 homens passaram a servir ao Senhor Jesus. Depois, no segundo sermão público, cerca de 5.000 homens passaram a servi-lo. Nesse momento, Lucas para de contar, e ele diz que as multidões passaram a servir ao Senhor. Ora, estima-se que pelo menos nesse momento histórico, cerca de 10.000 homens, fora mulheres, crianças, pessoas mais maduras, por exemplo, estavam servindo ao Senhor nos arredores de Jerusalém. E isso acarretou um problema num bom sentido. Por quê? Porque esse elevado número de pessoas fez com que, naturalmente, algumas demandas logísticas surgissem no seio da igreja, o que demandava, naturalmente, mais pessoas para saná-los. É nesse contexto, irmãos, que surgem os diáconos. É interessante frisar que a palavra, a expressão diácono, nem mesmo é mencionada, tá certo? Em nenhum outro momento nessa passagem. Mas no momento em que o problema surge, precisando ser sanado, resolvido, de pronto as pessoas pensaram numa solução. E a solução seria fundar, propiciar aquilo que posteriormente ficou conhecido como ministério sacrificial. Daí a palavra diáconos, ou no termo em que a língua que foi usada para o Novo Testamento sugere, diaconia, que nada mais é do que aquele irmão que está ali para servir. Seria uma espécie de garçom moderno, aquele que serve para auxiliar aqueles que se encontram num determinado ambiente que precisa de algo ou de alguma coisa. Grosso modo, seria aquela pessoa que presta serviço a Deus e assim também ao seu próximo. Aplicando ao contexto da teologia, seriam aqueles membros qualificados da igreja. Paulo trata deles alguns anos depois, em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 8. Seriam os irmãos que atenderiam às necessidades físicas e espirituais do corpo de Cristo. Logo, se percebe que a função surgiu através de uma demanda de ordem eminentemente logística, organizacional. Percebam, os líderes, o colégio apostólico, nos primeiros dias da igreja, assumiram a responsabilidade de cuidar materialmente da comunidade. A questão foi basicamente o seguinte: nós tínhamos a princípio o colégio apostólico, formado por 12 irmãos, haviam aqueles 120 que estavam presentes por ocasião do Pentecostes, mas depois vieram 3.000, 5.000, e agora nós estamos falando de uma verdadeira multidão. O que ocorre? Havia perseguição, a igreja ainda não estava organizada institucionalmente no que diz respeito aos seus departamentos e tudo mais. Nós nos reuníamos ainda nas casas dos irmãos, de modo que pessoas oriundas de outras regiões do globo e que vieram para o Pentecostes permaneceram em Jerusalém para continuar sendo pastoreadas pelos apóstolos. Haviam partos, medos, elamitas, pessoas do ponto da Ásia, da Capadócia, judeus e prosélitos e cretenses e arábios e naturais do ponto e da Mesopotâmia, eu não sei nem como eu estou lembrando de tudo isso, irmãos. Tem lá boa memória não. E todo esse povo estava em Jerusalém. Eles eram servidos pelos apóstolos, esse povo precisava pagar aluguel, comer, e bem assim tudo mais que um ser humano em condições normais precisa para a manutenção da sua vida. De que maneira a igreja mãe cuidou disso? Ora, em Atos capítulo 4, a partir do versículo 34, nós temos assim: nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então os apóstolos distribuíam a qualquer um à medida que eles tinham as suas devidas necessidades. Era um trabalho braçal que demandava muito esforço. Imaginem uma multidão de pessoas e aquele dinheiro estava chegando ali aos borbotões e os apóstolos precisavam saber o que estava entrando e o que estava saindo. Eu creio que já havia prestação de contas naquele momento, irmãos. As pessoas faziam uma coisa com ordem, decência.
E eles precisavam pagar o aluguel de um, e comprar remédio para um outro, e ajudar aquele despossuído, e comprar aquela cesta básica para auxiliar aquele órfão, aquela viúva, aquela família que estava em necessidade, e haviam famílias com 2 filhos, e 3 filhos, 5, 6, enfim. As demandas eram inúmeras, de modo que com o crescimento exponencial da igreja, essa prática se mostrou inviável. Conforme Lucas nos diz, ainda no versículo 1 do capítulo 6 que nós acabamos de ler. Lucas diz assim, que multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Dentro da comunidade de Jerusalém, dentro da igreja-mãe, haviam judeus de orientação judaico-ortodoxa, aqueles irmãos que foram ali criados e mantidos dentro da seara de Jerusalém. Mas haviam aqueles irmãos, como Saulo de Tarso, por exemplo, que mesmo sendo judeus, eram de ascendência ou de orientação gentílica. Eles estavam mais afeitos à cultura dos gregos, dos gentios, do que necessariamente à cultura dos judeus. E a igreja-mãe diferenciava dentro do seu arraial, mesmo os judeus, que dirá os gentios. Então, para eles haviam judeus, que de fato podiam ser considerados judeus ortodoxos, de linhagem, por assim dizer, e haviam judeus da mesma forma, só que mais afeitos ao público gentio. Então eles eram conhecidos como os judeus helenistas, ou judeus de fala grega, como vocês preferirem. A coisa mais óbvia, já que os discípulos, já que os 12 apóstolos eram mais afeitos à comunidade dos judeus ortodoxos, seria eles terem proximidade com esses irmãos. Então, quando a distribuição diária acontecia, aqueles judeus que eram mais próximos dos discípulos, esses eram bem assistidos, e aqueles que estavam nos círculos mais afastados ficavam esquecidos, não é? E isso, irmãos, não tem a ver com amar e com respeitar e com honrar, absolutamente. Isso tem a ver com o fato de que, enquanto seres humanos, nós temos as nossas limitações. E quando nós levamos em consideração a nossa própria personalidade, é comum, dentro de uma mesma igreja como essa aqui, nós temos pessoas que são mais próximas de nós e pessoas que são mais afastadas, e nós amamos, respeitamos e convivemos com essas pessoas da mesma forma. Não é assim? Se você pontuar isso, levando em consideração a pessoa do próprio Senhor Jesus Todo-Poderoso, você vai concluir, à luz dos evangelhos, que haviam aqueles discípulos que eram mais íntimos de Jesus. Dentre toda a multidão ele escolheu 12, dentre os 12 haviam 3, pelo menos, que eram os mais achegados: Pedro, Tiago e João. Eram aquelas pessoas com quem Jesus se abria e compartilhava, separava-os para viverem as experiências mais extraordinárias. E haviam aqueles dos círculos mais afastados, né? Por exemplo, os outros 4 que estavam ali orbitando Jesus após os 4 iniciais, não é? André podia ser considerado também, né? Irmão de Pedro, um dos 4 mais íntimos ali. Então havia os outros 4, né? Filipe, Natanael, quem mais, meu Deus? Tomé, Mateus, esses estavam ali meio que orbitando Jesus. E havia os discípulos da periferia, né? Que eles estavam ali nos bairros mais afastados, no Monte Santo, que seriam Tiago Menor, Simão Zelote, não é? Bartolomeu e Judas Iscariotes, que ficou conhecido como aquele que traiu a Jesus. Portanto, percebam, Jesus amava menos os que estavam mais afastados? É claro que não, irmãos. Ele amava a todos, ele nos ama. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Agora, haviam aquelas pessoas que eram mais próximas dele. E Jesus é o Filho de Deus. Portanto, percebam que, por mais que os apóstolos se dedicassem a servir a todos da melhor maneira possível, a demanda de trabalho tornava os seus esforços insuficientes. O que ocorre? As viúvas dos nossos irmãos helênicos, dos judeus de fala grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária do pão, o que fez com que os gentios, né, os judeus de fala grega, os quais também haviam vendido as suas propriedades, depositado aos pés dos apóstolos, murmurassem. A palavra que Lucas usa, né, Lucas era um escritor assim fenomenal, vem de um termo grego que significa desprezar secretamente no coração. Não é que os irmãos escreviam faixas, vidas dos judeus gregos também importam, sabe, irmãos? Nada disso, era uma coisa que acontecia nos círculos mais íntimos. Mas isso foi tomando proporções e daí a pouco esse burburinho, esse murmúrio chegou de alguma forma aos ouvidos dos apóstolos.
os quais, convenhamos, estavam extenuados, exaustos em sua correria diária. Eles corriam de um lado para o outro e preparando mensagens, se preparando para pregar na porta formosa do templo, atendendo a todo tipo de questão logística que surgia. Mas mesmo assim isso não estava mostrando o suficiente. O que nós aprendemos? Ativismo não é sinônimo de uma vida bem aproveitada. Há pessoas que têm feito muito, mas que têm contribuído pouco. Vou repetir, irmãos, essa frase fui eu que criei. Ativismo não é sinônimo de vida bem aproveitada. Há pessoas que têm feito muito, mas que têm produzido ou contribuído pouco. É o que ocorre aqui. Os 12 discípulos, exceção do Judas já havia partido, o Matias já havia substituído, nós temos o número completo de 12. Eles estavam num frenesi, num ativismo atroz, correndo de um lado para o outro, e pregando, e curando enfermos, e libertando cativos, e dando vista aos cegos, e distribuindo cestas básicas, pagando aluguéis, cuidando de órfãos, cuidando de viúvas. Mas isso não era suficiente, as pessoas estavam tristes, as pessoas estavam murmurando, as pessoas estavam se sentindo desprivilegiadas. De modo que os discípulos tiveram que tomar uma decisão que para nós seres humanos é quase que impossível. E o que seria? Delimitar. Entender de uma vez por todas que nós não nascemos para fazer tudo. É por isso que há o que chamamos na teologia de multiforme graça. Deus escolheu pessoas específicas para missões específicas. Há um chamado, se você quiser pensar em termos de vocação, que nos nivela a todos. Todos nós que compreendemos a mensagem da cruz ensanguentada somos chamados à salvação. Não há nenhum cristão que não seja salvo. Vocês concordam comigo? Nós somos chamados à comunhão, precisamos estar no corpo de Cristo, é por isso que não há possibilidade de desigrejados. E nós somos chamados à proclamação, dizer a quem quer que seja qual a razão da esperança que há em nós. Salvação, comunhão, proclamação. Mas dentro desse chamado comum que nos nivela, há aqueles chamados que são específicos, irmãos. Dentro do corpo maravilhoso de Cristo, que é a igreja. De modo que o Espírito Santo concede luz aos discípulos, aos apóstolos, para pensarem nesses termos. Para entender que o apelo dos gregos, de fato, era algo plausível. Eles estavam sendo esquecidos. E os apóstolos pensaram dessa maneira: nós estamos nos esforçando, fazendo o nosso melhor e não estamos dando conta. O que significa dizer que, por mais ativos que nós tentemos ser, essa atividade não está sendo suficiente. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. De pessoas que têm um talento para fazer o que a necessidade requer. Então eles delimitaram. E é o conselho que eu dou para vocês: delimitem. É o conselho que eu dei para mim alguns anos atrás, quando eu vivia tomando vitamina, irmãos, e não resolvia nada. Estava acordado para tentar resolver tudo. Ia morrer como Robert McKean, não é? E não ia resolver. O Robert McKean foi um poderoso pregador, que viveu no século XVII, presbiteriano, e com 29 anos ele morreu de estafa, seria o burnout atual. E ele diz assim, né, se encaminhando para a morte, gloriosa inclusive: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo, e agora o que eu faço com a mensagem? Então, irmão, isso aí faz você botar o pé no freio, não é? O que foi que os apóstolos concluíram? Versículo 2: não é razoável. A palavra utilizada aqui, aresto, significa agradável, apropriado, aconselhável. Não é razoável que nós abandonemos, deixemos de lado, negligenciemos, desconsideremos, a coloquemos em segundo plano a palavra de Deus para servir às mesas. O que está acontecendo? Os apóstolos concluíram perante a multidão que, dentre as linhas que delimitavam o chamado deles, os seus ministérios, que a palavra de Deus e a oração era fundamental. Então, o que é que os nossos irmãos apóstolos, que viveram há 2000 anos atrás, sem rádio, televisão, internet e tudo mais que furta ao nosso tempo, concluíram? Que eles podiam fazer tudo aquilo.
ser conhecidos como as pessoas mais ativas da comunidade de Jerusalém, dos nazarenos, dos seguidores do caminho. E no final, com 30, 40, 50 anos de ministério, quem sabe, eles teriam contribuído muito pouco. Porque eles teriam se envolvido com muita coisa, sem, no entanto, terem conseguido produzir quase que nada. Eles concluíram da seguinte maneira: o Senhor Deus nos chamou para nos dedicarmos à pregação da palavra e à oração. Isso aqui é a missão precípua das nossas vidas. Não significa dizer que servir as mesas dos órfãos e das viúvas não tem importância. É claro que isso é importante. Isso, na verdade, é urgente. Agora vamos voltar para o princípio da minha fala. Diferença entre urgência e importância. O que é urgente? Urgente é não permitir que uma viúva que já está sofrendo horrores venha passar privação na série do alimento. Vocês concordam? Urgente, irmãos, é não permitir que um órfão, que é uma criança que não tem o papai e a mamãe, ainda por cima venha passar fome. Isso é para ontem. Alguém que está passando fome, você não vai dizer assim por ele: eu vou orar por você. Não é assim que Tiago nos ensina, irmão? Você tem que agir. A fé sem obras nesse contexto é morta. Isso é urgente. Mas o que é importante? Importante é aqueles 12 homens concluírem que só há órfãos e viúvas cristãos, porque a princípio eles foram alcançados pelo quê? Pela palavra, pela expansão do reino de Deus, à luz do poder maravilhoso do Espírito Santo. Então eles perceberam que eles deveriam continuar militando dentro dessa infantaria do céu, expandindo o reino de Deus por meio da exposição pública das Escrituras e da oração. E eles deveriam propiciar que soldados da parte logística viessem atrás, cuidando daqueles que estavam sendo alcançados e que estavam precisando se juntar a essa marcha que estava avançando para conquistar todo o mundo. Então eles disseram: irmãos, não é interessante que nós deixemos a palavra de Deus, que nós venhamos a negligenciá-la para servir aos órfãos e às viúvas, se bem que isso é urgente. Mas nós precisamos nos ater àquilo que para nós é importante. Importante é pregar e orar. De modo que, qual seria a solução? Nós precisamos de pessoas específicas para servir às mesas. Nós não podemos fazer tudo, nós não nascemos para servir em todas as áreas. Em dado momento da vida dele, Moisés estava vivendo um período dificílimo, porque ele se levantava bem cedo pela manhã e tratava das demandas dos judeus que estavam ali vivendo o êxodo até a noite. O sogro de Moisés, o Jetro, que foi levar os filhos dele até a sua presença, observou aquilo um dia e disse: olha só, Moisés, você está fazendo um trabalho belíssimo, meu filho, mas você vai morrer e esse povo vai ficar. O que é que você tem que fazer, Moisés? Levanta pessoas para te ajudar, meu irmão, líderes de 1000 e de 100 e de 50 e de 10, e bota esse povo para resolver. E aquilo que eles não conseguirem resolver, eles vão levar até você. E você vai ver que ainda vai ser muita coisa. É basicamente o que nós encontramos aqui. Os dons e talentos que recebemos do Senhor são essenciais para suprir necessidades específicas da igreja. O parecer dos apóstolos foi no sentido de que a comunidade escolhesse 7 homens. É porque 7 é um número místico, é o número da perfeição? Não, irmãos, é porque os discípulos se sentaram e pensaram assim: precisamos de quantos para servir a mesa? Um falou 3, outro 4. Não, 7 é ideal. Por isso. Então 7. Irmãos, nós precisamos de 7 homens. Às vezes a gente elabora demais, né, irmãos? Oh, meu amigo querido. Meu irmão está ali. 7 pessoas suficiente para aquela demanda específica. Mas, irmãos, versículo 3... escolham dentre vós 7 homens. A missão é da liderança? Não, a missão é da igreja. Esse é um princípio bíblico que nós temos negligenciado, sobretudo de uns anos para cá. Quem pinça do rebanho, do meio da malhada, daqueles que nortearão a comunidade é a própria igreja. Cabe à igreja garimpar os valores, irmãos. Os líderes que vão discipular, eles vão tão somente colmatar as arestas, oferecer as ferramentas. Mas quem diz, quem será o quê? É a igreja.
Eu não quero generalizar, mas dentro desse aspecto, talvez seja por isso que nós tenhamos tantos problemas. Às vezes nós pensamos alguém para nos liderar pelo sobrenome que ele tem, ou pelo local que ele ocupa na sociedade, pelos bens que ele possui, por sua proeminência, quando aquela pessoa não é vocacionada. Ela às vezes é expansiva, ela às vezes é comunicativa, é uma pessoa que é legal de se ter ao nosso lado, mas uma coisa é convívio, outra coisa completamente diferente é a responsabilidade que nos é dada de conduzir as ovelhas que foram compradas pelo sangue precioso de Jesus. E quando a igreja escolhe mal, ela própria sofre as consequências. Os irmãos conseguem perceber isso? Por isso os discípulos colocam a responsabilidade sobre a comunidade. Vocês devem escolher 7 pessoas que sirvam às mesas. Quais características esses homens deveriam ter? Versículo 3, a parte final. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aqui a ordem é importante. Aqui nós não podemos usar aquela máxima matemática de que a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui altera. Sem o Espírito Santo nada de bom acontece, irmãos. O principal agente de missões é o Espírito Santo. Mas é interessante notar que Lucas, sendo um escritor brilhante, eu sempre estou elogiando Lucas aqui, não é? Ele não coloca ser cheio com o Espírito Santo em primeiro lugar. Ele diz, eles precisam ser cheios com o Espírito Santo. Mas, em primeiro lugar, eles precisam ter caráter. Homens de boa reputação. Ah, pastor, mas isso aí está acontecendo de uma maneira pontual. Não se repete na história da igreja. Pelo contrário. Do momento em que esse texto é escrito até a produção de 1 Timóteo, por exemplo, cerca de entre 30 e 35 anos se passaram, um pouco mais, um pouco menos, datas são complicadas nesse momento histórico aqui. Vai ler as listas que Paulo criou, em 1 Timóteo capítulo 3, para presbíteros, para diácono. Vai ler a lista que ele sugere a Tito, quando estava escrevendo aquele rapaz. Qual a primeira característica de um presbítero? Irrepreensível, tem que ter bom caráter. De um diácono, tem que ter boa reputação, bom caráter. Para Tito, da mesma forma. A máxima não muda. Paulo só aumenta a quantidade de características da que os apóstolos sugeriram aqui. No princípio da igreja foram apenas 3. 30 anos se passam, Paulo diz, opa, 3 é pouco. Ele também tem que ser hospitaleiro, não dado ao vinho, tem que cuidar bem da casa, bom marido, bom pai. Por quê? Porque surgiu problema, meus irmãos. Se fosse fazer a lista hoje, eu ia acrescentar um monte de coisa. Como eu não sou o apóstolo Paulo e como um cano está fechado, irmão, né? Você não tem que torcer para o Campinense. Boa reputação, ter bom testemunho dentro da comunidade. Os homens precisavam ser conhecidos como homens de caráter ilibado, bons maridos, bons pais, considerados idôneos dentro da comunidade. Ser cheios com o Espírito Santo, ou seja, preenchidos, completamente plenos da presença de Deus, homens piedosos, homens que tivessem unção, homens que mostrassem publicamente que haviam sido chamados, e em terceiro lugar, eles precisavam ser homens que tivessem sabedoria, em outras palavras, seriedade, prudência adequada, boa relação com as pessoas, homens que tivessem discrição. E essa sabedoria, ela pode ser evidenciada no planejamento, na execução, na formação do governo desses homens. Ou seja, seriam pessoas que precisavam se relacionar bem com Deus e com o seu próximo. Agora nós aplicamos isso ao diaconato. O que seria o diaconato? Ora, diácono é alguém que, em virtude do ofício designado a ele pela comunidade, pela igreja dele, cuida dos pobres e tem o dever de saber quem é que está passando necessidade para que a igreja possa supri-la. Essa é a função do ministério sacrificial da igreja. Então, os nossos irmãos diáconos, né? São aqueles irmãos que sabem quem foi que veio para o culto, quem não veio, por quê? Isso não é função do pastor não, irmãos. Isso é função do diácono.
Quem é que deve visitar o órfão e a viúva? Não que o pastor não tenha essa responsabilidade, o pastor tem, assim como todo mundo tem, mas de quem é o dever? É do diácono. Ah, pastor, assim é bom demais. E qual é o seu dever? Pregar e orar. Ah, pastor, mas uma coisa é pregar e orar, outra coisa, e de fato é do ponto de vista físico mais, como é que eu posso dizer, irmãos? Pensa numa palavra bacana aí. Mais cansativo. Talvez não, né? Visitar e cuidar e levar a cesta básica. Mas, irmãos, quem criou essas regras fui eu? Não, quem criou essas regras foi Deus. Deus olhou para uns e disse: meu irmão, tu vai pregar e orar. E olhou para outros e disse: tu vai se preocupar com quem é órfão, viúva, vai levar a cesta básica e vai cuidar desse povo. Para aproveitar o contexto, quem é o presbítero? O presbítero é o presidente do corpo de oficiais da igreja. O presbítero é aquele que está preocupado com quem deve ser disciplinado, quem não deve, o que é que está sendo pregado no púlpito, o que não está, qual é o tema da escola dominical e qual não é. Pensar o espírito da nossa época, saber quais são as necessidades da nossa igreja, se levadas em consideração as demandas da atualidade. É o princípio regulador, é o bispo que Paulo trata, escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito. De quem é a missão de escolher todo esse povo aí da igreja? O que é que Paulo nos diz? Toda autoridade é constituída por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Se o pastor não serve para implementar os valores do reino de Deus dentro do seu próprio chamado, se o presbítero não serve para implementar os valores do reino de Deus dentro do seu próprio chamado, se o diácono não serve para implementar os valores de Deus dentro do seu próprio chamado, qual é a responsabilidade da igreja? Substituir. Não é assim, irmãos? É dessa maneira, mas nós nos furtamos. Nós não queremos ter essa responsabilidade. Nós preferimos ficar como os nossos irmãos helenistas, na surdina, murmurando. Ah, mas isso deveria ser feito melhor. Ah, mas na minha opinião isso deveria ser dessa maneira. Ah, mas eu creio que esse pastor, aquele presbítero, aquele diácono lá... Oh, meu irmão, quando você faz isso, você está de encontro ao conselho da palavra que diz: torne público, traga a mesa da discussão. Nós não estamos tratando aqui, irmãos, de questões que terão 3 ou 4 anos de consequências se problemas houverem ou existirem. Nós estamos tratando aqui de questões que têm a ver com vida ou morte. As nossas almas são eternas. Portanto, essas questões, na minha humilde opinião, são preponderantes. Logo, voltando aqui para o nosso texto, uma vez encarregados, e a palavra que Lucas usa aqui é tendo sido convocado e aceitado a comissão, alguém que é responsável por aquilo. Uma vez encarregados, a missão precípua dos diáconos seria, em primeiro lugar, lembrar-se dos órfãos e das viúvas. O que os discípulos querem dizer com isso? Os diáconos precisam liberar os pregadores, os mestres da palavra, das tarefas administrativas. O que é que os apóstolos queriam? Pregar e orar. E quando os apóstolos colocaram aquela responsabilidade nas mãos dos diáconos, em outras palavras, estavam dizendo o seguinte: meus irmãos, nós vamos descansar acerca dessas questões, para fazer o que Deus nos chamou da melhor maneira possível. Os apóstolos nomearam os diáconos para garantir que os membros da igreja teriam supridas as suas necessidades físicas, ao tempo em que eles poderiam se dedicar ao ministério da palavra, para que todo mundo recebesse da melhor maneira possível o físico e o espiritual. Eu acho isso fantástico. Só mesmo a mente do Espírito Santo para pensar algo assim. E você quer ver a coisa desandar? Na minha opinião, vocês não têm que concordar. Porque eu falei para vocês em outras pregações, em Atos, eu vou sempre repetir isso. Eu creio que esses dons, que essas vocações são inatas. Você nasce com isso. Bota quem nasceu para servir no ministério de misericórdia para pregar. Ele vai pregar, irmãos. É óbvio, todo mundo aqui foi chamado a pregar. É o terceiro ponto do chamado que nos nivela: salvação, comunhão, proclamação. Todo mundo aqui nasceu para pregar. Mas há uns que nasceram para pregar, meus irmãos.
Você não tem que concordar comigo não, mas eu creio assim. Isso é notório. Quantas experiências vocês já não viveram? Eu já vivi. Se você não viveu ainda, talvez você viva. Você vai visitar algum lugar, vai frequentar alguma outra igreja que você não conhece, vai ouvir uma pessoa que você nunca ouviu, e o irmão lá que está presidindo a liturgia do culto diz assim: meus irmãos, nós chegamos ao momento da palavra, eu convido o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal. A pessoa sobe aqui na plataforma, pega o microfone e diz assim: eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Jesus, e você, pum! Sente assim no coração, não é? A paz, vai vir algo bom aí. Eu não sei, irmãos, é um jeito de se portar, os gestos retóricos, a maneira de falar. Do mesmo jeito é o irmão do ministério sacrificial. Deus concede a ele a graça de olhar para a pessoa, ela está passando agora pela porta da igreja, o diácono olha para ela e fala: não está bem. E o Espírito dá aquela sabedoria para ele fazer a leitura correta do processo e ajudar a pessoa da maneira devida. É um dos ministérios que eu mais admiro, irmãos, dentro da igreja. É aquelas pessoas a quem Deus chamou para subsidiar, para servir às mesas. Talvez aqui uma alusão ao próprio cadastro dos necessitados, órfãos, viúvas, preparo da ceia do Senhor, organização dos cultos, divulgação das notícias quanto àquilo que está acontecendo. Se você é ativo, meu irmão, é elétrico, tem disposição, motivação, é um cara engajado, quer vestir a camisa, quer transpirar para a glória de Deus, provavelmente Deus te chamou para servir no ministério sacrificial. Ninguém precisa mandar não, a cadeira está fora do lugar, 1 milímetro ele vai lá e naquela régua espiritual que ele tem no olho. Agora sim. Ele vai passando, aí vê o pano de chão dobrado, aí já pensa na irmãzinha que tem 95 anos, vai tropeçar, vai quebrar logo o fêmur, aí vai lá e ó, prepara. Vai tomar um pouquinho de água, ele já sente só pelo barulho que o garrafão está quase vazio. O que é que ele faz? É dele. Ele chega, liga logo as lâmpadas, prepara o ar-condicionado, vê se está tudo no lugar. É o ministério dele, ele nasceu para isso. Não tem como, irmãos, Deus é maravilhoso. O presbítero, ele vai pegar uma sistemática de 700 páginas e vai ser como tomar um sorvete. Ele vai passar horas ali. Se a esposa não disser que o almoço está pronto, tem que pegar o menino na escola, ele vai ficar lá, vai desidratar, tem que dar um soro nele. Porque é como peixe na água. Faz parte da natureza dele. E você pode fazer esses testes domésticos. Vai tentar fazer isso se você não foi chamado. Você vai conseguir fazer, meu irmão, uma vez, 2, vai fazer isso diariamente. Unir a igreja estava praticamente rachando, os irmãos estavam murmurando. Quem é que Deus levanta para unir a igreja? No mesmo espírito, dentro de um mesmo corpo. Quem, irmãos? A aplicação, essa eu não estou forçando o texto em absoluto. Os diáconos. Porque quem está no meio da malhada? Os diáconos, irmãos. Eles abrem a porta do aprisco e quando o último sai, eles vão lá e fecham. É assim ou não é? Do ponto de vista bíblico, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E quem cuida do cercado para ver se não tem a brecha lá física para o lobo passar é o diácono. Entra lá aquela pessoa que não faz parte do contexto, é um ponto fora da curva. A nossa comunidade acolhe a tudo e a todos, porque não há nenhum coração tão duro que o Espírito Santo não possa quebrar. Mas o diácono está lá, ele é o xerifão, né? Se vier aqui para receber a palavra e se converter, glória a Deus. Se as suas intenções forem outras, já está com 190 pronto, irmãos. Não é assim? É dessa maneira. Se você nasceu para isso, meu irmão, se sinta bem-aventurado. E esses irmãos uniram a igreja, servindo com alegria. Vamos concluir, irmãos, em nome de Jesus. O parecer agradou a toda a comunidade e eles, a igreja elegeu a Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Nós temos algumas outras características de Estevão, porque além de diácono, Deus também o chamou para ser um grande evangelista. Daí as características, cheio de fé e do Espírito Santo.
Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Nós temos ainda alguma referência sobre Nicolau. Ele era um gentio que, antes de se tornar cristão, servia como prosélito na sinagoga de Antioquia. Todos os 7 nomes aqui são gregos. O que significa dizer que, olha a sensibilidade da igreja. Os 12 apóstolos são o quê? Judeus. O povo que está murmurando é judeu, gentio. Vamos escolher judeu? Não, a igreja é multiétnica. Vamos escolher judeus gentílicos. Olha o nome do povo. Os primeiros são Mateus, Tomé, Pedro, Tiago, agora é Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau. Eu acho isso maravilhoso. O que nós aprendemos? Que o chamado é democrático. Deus chama Dias Lopes, mas Deus chama Silva Santos. Isso é maravilhoso, irmãos. Sim ou não? Ele chama quem Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer aquilo que Ele quer. Se o Espírito Santo não nos der a voz que nós precisamos para implementar na terra os valores do reino de Deus, nós podemos ter o sobrenome mais elaborado e nós não vamos chegar a lugar algum. Tudo é graça. Tudo é graça. Vamos deixar um pouco os desdobramentos do diaconato e voltar a nossa atenção para os motivos que fizeram com que os apóstolos propusessem essa nova função no seio da igreja. Sei que os irmãos já compreenderam qual é a função do diácono, não é? Mas vamos voltar para o problema. O que foi que levou-os a fazer isso? E nós vamos encerrar agora. Os motivos preponderantes eram esses aqui. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E a justificativa para tanto é que os apóstolos precisavam de tempo para se dedicar ao ministério da palavra e da oração. Versículo 4, não é? Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Essas são as responsabilidades dos pastores hoje: pregar e orar. Dos diáconos, cuidar dos irmãos, servir às mesas. Dos presbíteros, vocês já sabem, já são doutores nisso. O que nós concluímos? Agora fazendo uma aplicação mais pastoral. Se um ministro do evangelho não se afadiga na palavra e não contribui como deveria no que diz respeito à oração pelo rebanho, esse homem não está servindo da maneira como deveria. Talvez há N situações, eu quero me ater a algumas em especial. Talvez esses pastores não tenham condições de orar e se preparar para pregar, porque o problema de Atos 6 ainda não foi resolvido. De modo que são homens que precisam se preocupar com a administração, com a tesouraria, com a reforma, com quem veio para o culto, quem não veio, por que não veio, não é, irmãos? E ele tem que preparar a mesa e cuidar disso e cuidar daquilo outro e visitar todo mundo. Vai ter algum tipo de melhoria em determinado lugar, ele tem que ir lá no material de construção e comprar, e estar presente. Aí de repente alguma coisa não começa a andar bem, aí está lá o irmão dizendo: ó, tá vendo aí aquele tijolo que caiu ali? Isso é o pastor que não vem nem aqui. Nós, irmãos, achamos que a coisa só anda se determinadas autoridades estiverem ali presentes, e do ponto de vista bíblico não necessariamente. Há quem diga, eu acho isso aqui bem peculiar, que no muro dos cemitérios, né, está assim escrito com letras que nós não conseguimos enxergar com olhos físicos, né? Esse local está repleto de pessoas insubstituíveis, né? Há muita gente boa que pensa que é insubstituível até morrer, que vai morrer, e todo mundo vai voltar ao pó, se Jesus não voltar para nos buscar. E sabe o que é que vai acontecer com aquilo que era de responsabilidade dele? Pasmem vocês. Vai continuar. Ninguém é insubstituível, irmãos. Tudo é graça. Mas quando nós não nos dedicamos àquilo que nascemos para fazer, o que nós percebemos é uma miríade de igrejas que possuem púlpitos fracos, que são superficiais na palavra, susceptíveis aos ataques dos inimigos, as modas da nossa época, pessoas que infelizmente estão sendo bombardeadas e levadas
de um lado para o outro, através de qualquer outro vento de doutrina. E se esse aplicado aos ministérios em específico, a recíproca é verdadeira. Alguém vai estar sendo esquecido e passando necessidade, a liderança da igreja vai sendo deixada de lado e o conteúdo da escola dominical, dos púlpitos e das pregações vai ficando para trás. Cada um deve fazer aquilo que nasceu para fazer. Quando tudo ocorre da maneira devida, versículo 7, a palavra de Deus cresce, o número de discípulos multiplica, e até aqueles de corações mais duros, como os sacerdotes daquela época, passam a obedecer à fé. Quando a coisa não ocorre dessa maneira, nós temos algo que experimentamos hoje. O número de evangélicos tem aumentado, mas a palavra não tem crescido. A igreja tem inchado. Nós somos hoje pouco mais, quem sabe, de 70 milhões no Brasil. Qual a diferença efetiva que nós temos feito? Nós temos feito a diferença, mas, a meu ver, não da maneira como nós poderíamos fazer, se houvesse um crescimento na palavra, e não meramente um crescimento numérico. E eu não sou contra números não, viu, irmãos? Eu quero crescer em número também, mas quero crescer com qualidade. Em segundo lugar, é o ponto que eu acabei de falar, o número até cresce, mas não o número de discípulos, o número de pessoas que meramente frequentam. Uma coisa é frequentar, irmãos, outra coisa completamente diferente é vestir a camisa, é comprar a visão, é estar dentro do corpo invisível, que é a igreja. E quanto a isso, e aqui eu encerro a minha fala, que eu já falei 45 minutos. E quanto a isso, meu irmão, uma coisa deve ficar aqui pontuada. Não é missão do líder, diácono, presbítero, evangelista ou pastor, fazer você seguir. A missão do líder é auxiliar você na sua caminhada. Mas seguir ou não seguir só diz respeito a você. Por que, meus irmãos, eu friso isso? Porque há muita gente boa na igreja que fala o seguinte: eu queria pregar, mas o pastor não me bota para pregar. Quem foi que disse que o pastor tem que colocar você para pregar? Para você pregar. Porque se a sua ideia de pregar se restringir apenas ao púlpito, meu irmão, ela está profundamente míope. Meu irmão, quando é que o pastor diz assim, passarinho pode cantar? O pastor se acorda 3 horas da manhã e libera os passarinhos para cantar, é isso? Quem é que faz isso, irmãos? Passarinho nasceu para quê? Para cantar. Ninguém diz assim, passarinho pode começar, pode terminar. Meu amigo, ele vai lá e canta. A natureza é dessa maneira, cada animalzinho que Deus criou sabe instintivamente para que nasceu. E eles vão lá e fazem. A aplicação prática demais aqui. Se você nasceu para pregar, você vai pregar, meu irmão. Vão colocar você atrás das grades, vão te ameaçar de morte, vão te colocar no corredor da morte. E quando estiverem colocando lá as ataduras da cadeira elétrica, você vai estar lá. Vocês que estão me amarrando aqui, já ouviram falar de Jesus? Se não... é assim ou não é? Você nasceu para cantar, você vai cantar, meu irmão. Você vai cantar a tempo e fora de tempo. Você nasceu para tocar, você vai tocar. Você nasceu para cuidar, você vai cuidar. Nasceu para orar, você vai orar. Deus chamou você para partilhar. Você vai ser um doador de vida, isso é inafastável. Agora, por mais que você seja cesseado na sua comunidade, isso aqui não existe. Tá certo? Não é porque eu estou na presença do pastor Rony, não, mas poucas vezes eu vi na minha vida uma pessoa mais democrática quanto esse lugar aqui. Havia um culto aqui na quinta-feira que infelizmente não pôde mais ser realizado, porque o objetivo do culto era garimpar valores. Aí o pastor ficava, coitado, a semana todinha. Irmão, pode pregar na quinta-feira, irmão? Ô, pastor, é porque... Irmão, pode dirigir o culto? Ô, pastor, é porque... Moral da história. Não, irmãos, vamos acabar com esse culto e nos dedicar à oração e ao culto do domingo, porque nós estamos perdendo a característica, porque no final das contas, todo mundo que estava na terça estava também aonde? Na quinta, e para piorar, o irmão que vinha na terça não vinha na quinta, e tinha ainda aquele que se viesse na terça ou na quinta, não vinha nem no domingo. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, eu estou cuidando do meu ministério, olhe para mim, porque o meu ministério é meu. Eu sei para o que eu nasci, porque é que meu coração pulsa, porque os meus pulmões estão aqui cheios de ar para a glória de Deus, eu estou cuidando disso. Porque ninguém pode fazer isso por mim, é o meu nome, é o meu legado, é aquilo que eu nasci para ser.
faça o mesmo pelo seu. As ferramentas estão à disposição de vocês. Chame o pastor, diga para ele: pastor, eu preparei o meu sermão faz uns 3 meses aqui, olhe para mim, meu irmão. Pastor, o meu estudo aqui eu tenho certeza absoluta, quase 20 anos já que eu conheço o pastor, se aproximando, você vai pregar aqui, meu irmão, é na terça, é no domingo, vai ser um prazer para nós nos assentarmos para ouvir você. Você quer cantar? Venha cantar. Diga assim: ó, Matos, tá bom demais, Matos, você canta todo o culto, meu irmão, deixa eu cantar uma vez aí. E você vai cantar, meu irmão, né? Venha tocar uma bateria aqui, um instrumento. Meu irmão, você quer servir no ministério sacrificial e assim: pastor, me avalia, eu quero ser diácono. Eu já tenho 30, 40 anos, já perdi tempo demais, eu quero fazer valer a pena. Me observa aí, eu tenho um chamado para isso, coloco o meu dom para a igreja avaliar. Se for possível, eu quero servir. Meu irmão, Deus te chamou para ensinar, o Senhor tem um ministério pedagógico, Deus te deu dons na área do ensino, vem ser presbítero. Só tem o irmão Fabrício aqui, vem somar com ele, né? Vem ver aqui o que a gente está pregando, o pastor Rony e eu, pastor Jorge, pastor Euder, os demais irmãos aqui que frequentam o culto. Você quer ser um sonoplasta? Você quer ajudar a fazer alguma coisa? Agora, meu irmão, você vai ficar nessa, dizer que não faz porque o pastor não te dá oportunidade, porque não tem isso, não tem aquilo. Isso é um desperdício de alegria para você. Sua vida vai passar, no final das contas você vai olhar para trás, talvez tenha um desprazer de não ter aproveitado a sua vida como deveria. No dia do grande trono branco, você vai dar essa desculpa para Deus e Deus vai dizer: coisa nenhuma, meu irmão. Arregaça as mangas aí. Encontre alguma coisa que você possa fazer e faça. Faça, meu irmão, sabendo que você vai começar motivado, feliz, animado, mas daqui a pouco você vai estar em evidência. Aí as pessoas vão começar a te avaliar, porque até então só você avaliava, mas você agora vai ser avaliado. Até então só você fazia os seus comentários, mas agora as pessoas vão fazer o seu respeito também. Aí não vem fazer beicinho também não. Ah, pastor, ó, o senhor pregou naquele dia, meu coração ficou em chamas, eu dei o meu nome e comecei a servir. Aí meu irmão fulaninho, ó, já pisou no meu pé. Não, meu irmão, então você não nasceu para isso não. E tem muita gente boa, irmãos, que está nessa também. Não enterre o seu talento. Cabe com esses subterfúgios aí, essas falsas desculpas, e vai fazer. Né? Para fazer para a glória de Deus, porque nem Jesus foi maioria, né? Nem Jesus foi maioria, nem Jesus agradou a todo mundo, nem por isso ele parou de pregar não. E agora ele está lá à direita do Pai Todo-Poderoso e há de vir para nos buscar para a glória de Deus, tá bom, irmãos? Então nós estivemos pensando aqui acerca do nosso amado ministério diaconal e eu quero terminar elogiando os nossos diáconos. Irmãos, nós temos homens de Deus aqui nos servindo, viu? E eu acho bacana que a gente faz escala, né? Na verdade o pastor Rony faz escala, mas é mesmo que não tem escala, porque a escala está no coração deles, né? Isso é tão bonito, meu irmão. O diácono, ele olha para a porta da igreja, tem uma coisa assim que eu não sei explicar não. Quando ele não está na escala, ele vai passando pela porta da igreja e fica aquela atração, sabe? Mística, poderosa assim, ele gasta um tempo ali, aí tem o irmão da escala, ele fica por ali, já tomando álcool da mão do irmão, deixa eu botar um pouquinho na mão do povo aqui também. Eu observo isso e eu louvo muito a Deus por todos os diáconos que Deus nos deu, são homens de Deus, bons maridos, bons pais. Eu nunca ouvi absolutamente nada, Deus é minha testemunha, acerca dos diáconos da nossa igreja, que viesse a desabonar o caráter deles. Eu me orgulho de servir ao lado deles, na verdade. Tenho certeza que os demais pastores também. E Deus tem feito algo muito bonito dentro da nossa igreja, o Brasil para Cristo, aqui do Presidente Médici, viu, irmãos? Eu me orgulho de dizer que sirvo nessa igreja, em todo lugar que chego. Tá certo, irmãos? É um prazer,